Senhoras e senhores, bom dia. Convido a todos a ocuparem seus lugares nesse auditório. Sejam novamente bem-vindos ao 5º Seminário da Rede Brasileira de Monitoramento e Avaliação. Agradecemos a presença de todos. Antes de darmos início às sessões do dia, alguns avisos importantes. Solicitamos a todos que, por favor, mantenham seus telefones e rádios em modo silencioso ou preferencialmente desligados durante a permanência nesse auditório e que, se for preciso atendê-los, que façam isso na área externa desse espaço. O auditório dispõe de rede Wi-Fi para os participantes que queiram conectar seus equipamentos e, para isso, solicitem senha na recepção. O seminário terá tradução simultânea português e espanhol. Aos que desejarem, retirem seus aparelhos na recepção, do lado de fora do auditório. Como temos um programa bastante intenso, solicitamos rigor nos horários. A avaliação do seminário será realizada por meio de computadores que estão no lobby do auditório, também do lado de fora, perto da saída. E também está disponível na página da Rede Brasileira de Monitoramento e Avaliação, que está reproduzido aqui para vocês. Ali, avalie aqui o seminário, vocês estão vendo, né? Deixa eu ver se eu vou... Então, vocês podem acessar e, por favor, a avaliação é importantíssima. Os participantes que desejarem o certificado desse seminário deverão assinar as listas de presença nos dias 26 e 27. Os certificados serão enviados por e-mail. Em diversos momentos do seminário, os participantes terão a oportunidade de fazer perguntas aos palestrantes através das folhas dentro da pasta que vocês receberam no credenciamento. A sistemática é: nós vamos recolher essas folhas e vamos encaminhar aos palestrantes. Então, damos início nesse momento à primeira palestra do dia, mas antes disso, a sessão de pôster será às 17 horas. Os autores já podem afixar seus trabalhos nos intervalos ao longo do dia, vocês já podem começar a se organizar para isso. E aproveitem os intervalos dos trabalhos para que vocês procurem na recepção e as instruções sobre como é que devem proceder, por favor. Então, agora sim, dando início aos trabalhos do dia, convidamos para compor a mesa como debatedora Gabriela Pérez, professora convidada do Centro CLEAR para a América Latina. Como palestrante, Márcia Joupert, membro do Comitê Gestor da Rede Brasileira de Monitoramento e Avaliação. Com a palavra, Gabriela Pérez. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Bienvenidos a este segundo día del seminario de la Red Brasileira de Monitoreo y Evaluación. Como acaba de decir Weiner, mi nombre es Gabriela Pérez Yaraguán, soy profesor investigador en la Universidad Iberoamericana y profesor visitante en el Centro CLEAR para América Latina. En mi experiencia profesional he sido evaluadora y también he sido director general de evaluación en el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. El Centro CLEAR, quisiera platicarles un poquito, muy brevemente del Centro CLEAR. El Centro CLEAR es una iniciativa global compuesta por 9 donantes internacionales con el objetivo de fomentar la evaluación, fomentar el fortalecimiento de las capacidades de evaluación en América Latina,
fomentar la hechura y el uso de las evaluaciones en América Latina. Me ha pedido Marcia un poquito, y los organizadores del evento, que hable sobre la evaluación en América Latina. Hay muchas cosas que decir y seguramente ustedes en sus respectivos países saben más que yo. Estamos trabajando actualmente en una actualización de los sistemas de evaluación y monitoreo en América Latina desde el Centro CLIR, y sin lugar a dudas, como todos ustedes saben, ¿no? La evaluación en América Latina en los últimos 10 años ha sido un campo extraordinariamente activo y dinámico. El surgimiento de diferentes redes a nivel nacional y regional, ¿no?, son muestra de ello. La evaluación ha surgido también muy en paralelo a los cambios políticos en nuestros países, a una constante, desde hace 10 años, una constante motivación por una mayor transparencia, rendición de cuentas hacia el gobierno. Entonces, pues las redes, ¿no?, como esta, fomentan y motivan el uso de la evaluación y el uso de los sistemas de evaluación en nuestros propios países. Hay mucho que saber, hay sistemas nacionales, pero también hay sistemas regionales, sistemas locales. Existen desafíos muy importantes en nuestros respectivos países, ¿no?, en las propias capacidades de evaluación, en las propias, la utilización de la evaluación, el desarrollo de metodologías propias de la evaluación en nuestros diferentes países. Entonces, me da muchísimo gusto estar con ustedes, seguramente aprenderé muchísimo de todos ustedes en esta conferencia. Muchísimas gracias desde el Centro CLIR por esta invitación, y sin más, le voy a dar la palabra a Marcia, que nos va a hablar de la evaluación y el monitoreo en Brasil. Gracias. Oi, bom dia. Obrigada, viu, Gabriela, pela introdução. Eu queria falar um pouco sobre o que eu vou apresentar aqui. Nós gostaríamos de ter feito um levantamento sobre as avaliações que têm sido feitas nas últimas décadas, analisando os métodos, analisando o tipo de avaliação, tentando categorizar, talvez montando um banco de avaliações, mas, infelizmente, a gente não teve tempo. A gente chegou à conclusão que seria uma pesquisa muito robusta, muito extensa. Então, a gente resolveu fazer uma coisa um pouco diferente. Nós resolvemos fazer uma pesquisa, uma pequena pesquisa entre os avaliadores e os demandantes da avaliação. E tem muitos que são as duas coisas. Tentando investigar um pouco a prática, como as avaliações são demandadas, que métodos são usados, e aí eu trago para vocês um pouco dos resultados. Então, eu acho que isso está longe de ser um retrato da última década, eu reconheço, mas tem algumas informações importantes que revelam, né, as práticas da última década. Bom, para falar só um pouco sobre o panorama global, nós da Rede Brasileira acompanhamos muito os movimentos internacionais e sabemos que em todos os países, né, de todos os continentes, a demanda por conhecimento em avaliação e gestão para resultados cresce cada vez mais, cresce rapidamente. Movimentos de reforma, descentralização da Ásia, da América Latina, orçamentos mais orientados a resultados, como experiências no Chile, no México, planejamento estratégico e prestação de contas em Colômbia e Brasil. Houve muitos movimentos nos países e no Brasil mesmo na última década. Alguns movimentos internacionais, como Declaração de Paris, os objetivos do milênio, as metas do desenvolvimento do milênio, uma agenda de resultados, onde é defendida a responsabilidade mútua, ou seja, que os países têm que se apropriar dos sistemas de monitoramento e avaliação, né, o tal do Country Lead, né, Monitoring and Evaluation Systems,
E essa agenda ela foi sendo desenvolvida e foi evoluindo, né, com o consenso de Accra sobre o uso dos sistemas nacionais. A gente observa uma participação crescente de sociedade civil na agenda pública, tentando influenciar decisões ou tentando apoiar processos de avaliação. E condicionalidades, isso sempre existiu. Quer dizer, eu acho que a avaliação ela se desenvolveu muito por conta das condicionalidades para cooperação e financiamento de bancos, de organismos multilaterais, né? Dentro desse panorama global, na última década também surgiram, na sociedade civil, organizações voluntárias para a avaliação profissional, ou para a profissionalização da avaliação. E elas ganharam uma sigla chamada VOLP. Então, a rede brasileira é uma VOLP. Existe uma organização global que é como o guarda-chuva das redes e associações, chamada IOCE, que é a Organização Internacional para a Cooperação em Avaliação. E essa organização tem dado apoio a diversas organizações internacionais e regionais. E fez um trabalho muito interessante o ano passado, desde 2011, que foi um mapeamento dessas organizações. E com esse mapeamento surgiu um projeto, uma iniciativa chamada Eval Partners, que tem por objetivo desenvolver, eu vou falar depois um pouquinho, desenvolver capacidades nos países. E também surgiram os Centro Clear, quer dizer, Gabriela está aqui convidada, porque os Centros Clear são uma iniciativa muito importante, né? Nós, aqui no Brasil, sofremos da falta de oportunidades em formação, e os Centros Clear são centros regionais de ensino, de avaliação, de aprendizagem de avaliação e resultados. Eles são financiados por um pool de doadores, né? Muita gente acha que o CLEAR é uma iniciativa do Banco Mundial. Não é, ela é secretariada, vamos dizer, pelo Banco Mundial, mas é uma iniciativa conjunta de muitos doadores. E por uma grande felicidade, nós estamos no meio de um processo de seleção para um centro brasileiro. Então, existem 2 centros na Ásia, 2 centros na África, um de língua inglesa e um de língua francesa, e na América Latina, o Centro México, que existe desde 2011, e agora vamos ter um centro brasileiro que também vai beneficiar países de língua portuguesa. Vamos torcer para que seja uma instituição bem interessante, né? Aqui, eu quis mostrar o número de organizações dessas VOLPs, né, ao longo das últimas décadas, né, das 3 últimas décadas. Na verdade, a primeira organização foi a Sociedade Canadense de Avaliação. Nós temos aqui como convidada a Martha Maguire, que foi presidente da sociedade, que vai falar amanhã sobre capacidades nacionais. A gente está até pensando num formato diferente da fala dela. E aí é impressionante a evolução, o número de organizações. E quando eu comecei a mexer com a rede brasileira, isso me estimulou muito. Eu percebi, então isso já era 2008, eu descobri que existiam, todos os países desenvolvidos, e até muitos em desenvolvimento, tinham organizações que queriam promover o conhecimento em avaliação, que queriam apoiar processos de desenvolvimento de capacidades. E isso me estimulou muito, né? E nós, da Rede Brasileira, nos aproveitamos muito desse movimento global para chegar até aqui. Aqui o mapa das VOLPs, né? Vocês veem que a África tem muitas, né? Quase todos os países da África, na América Latina também já somos muitas redes, e na Europa também, e são redes nacionais, e o que vocês estão vendo com estrelinha amarela são redes regionais. Aliás, desculpa. O que vocês estão vendo fora dos mapas são redes regionais. E o que vocês estão vendo com estrelinha amarela são organizações que contribuem financeiramente para a IOCE. A iniciativa Eval Partners é uma iniciativa que vai
com certeza, promover muito as capacidades nacionais em avaliação de diversos países, né? A primeira grande iniciativa foi um fórum internacional na Tailândia, em dezembro de 2012, onde as organizações foram mostrar suas experiências e seus desenhos, e outras organizações se mostrarem interessadas em serem parceiras entre si. E aí se montaram várias cooperações que a gente está chamando de programa P2P, né? Onde 2 ou mais organizações se juntam para desenvolver certos tipos de capacidades. Existem iniciativas também para isso que se chama Enabling Environment, ou seja, criar um ambiente propício nos países para que a avaliação seja praticada com qualidade e demandada com qualidade pelas organizações públicas e não públicas, desenvolver capacidades institucionais com o P2P, mais uma coisa que eles estão desenvolvendo que chama caixa de ferramentas, ou seja, ajudar que as organizações melhorem seus processos, como capacidades individuais, um programa de e-learning, um programa de formação de pessoas, que está aí rolando pela internet já faz um tempo, gestão do conhecimento e um foco em gênero e equidade, que para nós aqui no Brasil é um pouco novidade, mas é uma coisa muito importante nas políticas de gênero e de direitos humanos e sociais. Bom, no panorama brasileiro, o tema ganha relevância em todas as esferas públicas, em todos os segmentos, né, nos grandes investidores sociais privados. Já há muito tempo a avaliação é bastante valorizada. Financiadores, os bancos, né, o BNDES tem uma área relativamente nova que quer desenvolver a avaliação. Então, a gente, agora, esse mês, uma notícia no Senado, que o Senado quer se envolver em avaliação de políticas públicas. Então, o tempo inteiro, a gente vê crescer a relevância do tema, e esse tema está em discussão e por diversas partes aí do país. A gente observa uma diversidade muito grande de usos, né? Existem os usos para aprendizado, que a gente acha que são os mais interessantes, mas também existem os usos para legitimar políticas e programas nacionais. Existe o uso do controle, existem os usos políticos, e sempre vão existir, porque a avaliação é uma atividade política, né, no fim. Os órgãos de controle com uma postura no sentido de enfocar mais a avaliação dos resultados do que apenas dos processos e da legalidade, e isso há mais de 10 anos, não sei se vocês conhecem, né, o Tribunal de Contas da União faz um trabalho chamado auditoria operacional, que tem muitas características similares com a avaliação. Começa a haver um entendimento da importância do papel de avaliadores externos nesse momento em que, em algumas organizações, ainda não existe uma capacidade instalada, e no momento em que se defendem métodos mistos, né, e métodos mistos envolvem atores mistos também, e esses avaliadores externos sempre trabalhando em conjunto com as equipes de implementação. Então, a gente observa, quando a gente começa a ver os números, a quantidade de organizações, a quantidade de investimento, que, muito possivelmente, quase com certeza, eu diria que nós vamos ter uma crescente demanda por avaliações e monitoramento, e, por isso, precisamos identificar e desenvolver oferta em vários sentidos, né? Oferta de formação, oferta de profissionais qualificados, oferta de organizações qualificadas, porque o campo do monitoramento e avaliação ele tem muitos serviços correlados, né, até serviços de tecnologia e tudo mais. Toda essa oferta está em desenvolvimento, né. Não diria que ela não existe, ela existe, mas ela ainda precisa se desenvolver mais em quantidade e em qualidade. Esse pequeno estudo que a gente fez, ele se complementa um pouco com alguns outros estudos recentes do campo da avaliação, né? O primeiro que eu diria, um estudo promovido pelo BID, PRODEV, que é um programa do BID, sobre demanda e oferta de serviços de monitoramento e avaliação no setor público na América Latina. Esse estudo foi coordenado pelo Pablo, que está aqui na plateia, que era da RELAC, e aproveitando, né, a conferência internacional última da RELAC, que foi em 2010,
esse estudo foi realizado em 15 países, entre os quais o Brasil. Quem tiver interesse, tem na página da rede os resultados. Depois, o Instituto Fonte, e aí estou feliz de ver aqui minhas amigas, Martina e tudo, também fizeram três estudos importantes, né? Um sobre a avaliação de programas e projetos sociais de ONGs no Brasil. Esses resultados estão na página do Fonte e estão também na página da rede. Um outro sobre a avaliação dos investimentos sociais nas empresas, de 2012, e um do ano passado, que até a Martina apresentou os resultados parciais, e os resultados completos estão no artigo da Revista Brasileira de Monitoramento e Avaliação número 3, que vocês encontram aí fora, que recém saiu do forno, sobre abordagens de avaliação a partir da análise da prática de avaliadores. Então, complementando isso, a gente conduziu, dentro da rede, uma breve pesquisa sobre essa prática. O que a gente queria investigar, basicamente, né, como a avaliação está sendo praticada por aquele conjunto de avaliadores, o que está sendo avaliado, quais setores mais demandam mais, praticam mais avaliação, com que abordagens metodológicas, como a avaliação está sendo demandada, como é o processo e como o conhecimento tem sido disseminado. A gente fez isso com um questionário online, dentro da rede. Esse questionário foi revisto por um conjunto de profissionais. Tivemos 83 respondentes e aconteceu durante o mês de agosto. Os respondentes têm uma idade entre 30 e 60 anos, né, mais na faixa entre 30 e 40 e 40 e 50. A maioria é do sexo feminino. A origem deles, a maioria é de São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Pernambuco. Então, muito mais da região sudeste. Queria ter uma bolinha aqui, mas eu não sei. Não aparece. Mais sudeste, centro-oeste, nordeste, em terceiro lugar. Ou seja, ainda se pratica bastante pouco, pelo menos dentro do público que está na rede, no norte e no sul, surpreendentemente. O perfil dos respondentes, a maior parte deles, a grande maioria, tem mestrado e doutorado, né, como nível de formação mais avançado. O curso superior, isso mostra bem a diversidade das pessoas que trabalham com avaliação, né? A maior parte do curso superior está em outros, ou seja, diversas formações estão aí nos avaliadores. Em segundo lugar, ciências sociais ou sociologia, ciências econômicas ou economia. Em terceiro lugar, administração pública, de social, pedagogia. Ok. Em termos de pós-graduação também, é grande a diversidade de escolhas de áreas, né? Administração, educação são as maiores, e outros, ciências sociais aplicadas e outros, então são diversas as opções. A maior parte, 75% dos que responderam, tem alguma formação específica em avaliação, no Brasil ou no exterior, mas a maior parte que respondeu que tem essa formação específica fez curso de curta duração e fez mestrado no Brasil. Quer dizer, acho que isso é muito influenciado pelo público lá do Ceará, né, que muitos das pessoas que fizeram mestrado fazem parte da rede. Então, como eles se consideram, 8 se consideram apenas demandantes, 50 apenas avaliadores e 24 ambos. Então, esses que se consideram ambos responderam as duas partes principais do questionário. Foram pessoas com bastante experiência em avaliação, e em termos de anos de experiência e em termos de números de avaliação. A maioria tinha mais de 10 experiências correlatas, né? O objeto mais avaliado é, sem dúvida, programas e projetos. Em segundo lugar, políticas públicas. Depois, não responderam, mas serviços, organizações e instituições menos, pessoas e outros. Então, é um público que avalia programas e projetos. Os principais setores que eles trabalharam
com avaliação: educação, desenvolvimento social, saúde e outros, e desenvolvimento econômico, e aí vem ciência e tecnologia, desenvolvimento regional, trabalho e emprego, esses são os principais. Os objetivos da avaliação com que eles trabalharam: menos construir linhas de bases e mais avaliar a implementação, resultados intermediários e resultados finais, diria, de curto prazo, né? Poucas avaliações com resultados finais de longo prazo, impactos, etc. Aqui interessante, assim, como são definidas as perguntas avaliativas, né? Uma parte, a gente perguntou, o avaliador define, né? Eles frequentemente, né? A maioria respondeu frequentemente. O cliente define raramente, nunca ou raramente sozinho, né? E o avaliador mais o cliente definem juntos? Sim, frequentemente. O avaliador e o cliente definem juntos e envolvem outros interessados? Já começa a diminuir um pouco esse frequentemente. Então, frequentemente, raramente, nunca. Depois, envolvem outros interessados, inclusive o público-alvo, aí muda para raramente e nunca, né, a maior parte. Então, aqui tem uma mensagem, né, que raramente o público-alvo está envolvido na elaboração das perguntas avaliativas, que é a base da avaliação. Como são envolvidos os atores nas diferentes fases da avaliação. Então, na formulação das perguntas, na definição dos métodos de amostragem, na estratégia de coleta de dados, na coleta em si, na análise das informações, na elaboração dos informes e na discussão e no uso. Aqui, não vou me alongar muito, mas tem uma mensagem também importante, que, embora... Primeiro, de novo, né, o público-alvo, ele não só não é quase nunca envolvido na fase de formulação de perguntas, mas ele é quase nunca envolvido nas outras também. Ou seja, isso dá um sinal de que nós temos muito pouco ainda a prática de avaliações participativas, como devem ser no Brasil, ou pelo menos no público que respondeu o questionário, que acho que é uma amostragem importante. Com relação aos órgãos de controle, é muito curioso, né? Apesar da gente ver que eles fazem esse movimento e buscando avaliar resultados e defendendo essa prática, eles, na verdade, nunca são envolvidos em nenhuma fase dos processos de avaliação. É uma coisa que a gente deveria pensar sobre, né? Isso tudo é do ponto de vista dos avaliadores, mas do ponto de vista dos demandantes, poucas mudanças, né? Mesma coisa, eu diria. A mensagem é a mesma para nós, né? Estratégias de coletas de dados ainda são, talvez por restrições de recursos ou de tempo, ainda são as mais conservadoras, né? No sentido de... Claro, estudo, revisão documental frequentemente sempre tem que ser mesmo, usar bases secundárias também, mas grupos focais, observação estruturada ou semi-estruturada ainda são menos usadas do que os métodos mais convencionais. Eu estou passando assim um pouquinho rápido por causa do tempo, mas vocês, isso tudo, né, esta apresentação e mais todas as outras e todos os minicursos, não sei se o Brenner deu esse aviso, nós vamos colocar, as pessoas ficam muito perguntando isso porque querem depois olhar com calma o material, a gente vai colocar tudo na página da rede. Então, procurem que, sei lá, até a semana que vem vai estar tudo lá. Com relação à comunicação de resultados, que é uma coisa, um processo-chave dentro da avaliação, ainda também, nós, pessoas que praticam avaliação, estamos muito amarrados na prática dos relatórios formais. Então, relatórios formais completos sempre. Mas nem sempre esses relatórios são acompanhados de resumos executivos, que é o que a maioria das pessoas leem. Outros tipos de relatórios, como notícias em blogs, mensagens de e-mail, matérias em revistas, começa a aparecer menos frequência. Reuniões com os tomadores de decisão, frequentemente sempre, o que é uma coisa positiva. Reuniões com
com participação de outros atores, já são menos frequentes, né? Então, raramente ou frequentemente apareceram como resposta. Apresentação pública com debate também. E aí, coisas mais talvez voltadas para o público-alvo, como vídeos, exposições fotográficas, quase nunca e raramente, né? Portanto, nós, além do público-alvo não estar participando dos processos, eles também não estão sendo comunicados devidamente sobre os resultados, né? Porque imagine que num público que tem alto grau de analfabetismo, eles não vão entender um relatório, né? Seria muito bom produzir um vídeo ou uma exposição fotográfica. E aqui apareceu várias respostas, mas publicação em base de dados e repositórios da organização apareceu bastante como uma prática, né? Principalmente nas agências multilaterais que têm um repositório, né? Como o PNUD. Sobre os relatórios de avaliação, eles são sintéticos, os entrevistados consideram que são sintéticos e têm linguagem e formato adequados para os principais interessados, quer dizer, raramente, frequentemente. Assim. Então, quer dizer, muitas vezes falta sintetizar, que os relatórios sejam mais sucintos e que tenham linguagens e formatos mais adequados para os principais interessados, né? Geralmente, a gente faz um relatório pensando no cliente, né? Naquele que demandou a avaliação, e aí aquele relatório imenso, pouco atrativo para a leitura, e provavelmente não são lidos completamente. Na opinião dos entrevistados, os relatórios apresentam conclusões claras sobre qualidade, importância e valor da iniciativa avaliada, frequentemente sempre, respondem diretamente às perguntas avaliativas e incluem recomendações, ideias ou insights para a melhoria dos objetos avaliados, contribuindo para a tomada de decisões. Isso especialmente nas auditorias operacionais do TCU, eu observo assim, uma lista de recomendações, muitas vezes não são recomendações que os gestores acham viáveis, isso tudo é negociado e eles voltam lá e monitoram, né, a resposta às recomendações por parte dos gestores, né, uma coisa que no México também eu acho que é praticada, é uma coisa interessante, né, para aumentar o uso. Sobre o timing das avaliações, eles consideram que são planejadas com antecedência, no entanto, que raramente, frequentemente, o prazo definido é razoável para fazer a avaliação. Com relação aos recursos previstos para avaliações, há recursos minimamente adequados, eles consideram que frequentemente, né, e uma parte respondeu que raramente. Então, não é ruim, não é tão ruim. Com relação à independência, os avaliadores, a resposta era: os avaliadores não sofrem pressão dos clientes ou implementadores das iniciativas para produzir conclusões positivas. E aí, o nunca e o raramente apareceram bastante. Então, em 35% dos casos, nunca e raramente, mas em 26% frequentemente, né? Isso é um pouco preocupante com relação à independência do que está sendo produzido. Sobre o papéis do avaliador, né, a maioria considera que são os principais papéis do avaliador: construir os instrumentos para levantar informações, então apoiar nisso, descrever como determinados elementos da iniciativa causam e geram seus resultados, fazer recomendações para a melhoria da iniciativa, gerar esforços de reflexão e aprendizagem sobre a iniciativa, dar respostas sobre os resultados atribuídos, conhecer profundamente os métodos científicos de pesquisa ou de avaliação, garantir que os resultados sejam comunicados para todos. Eles acham que é menos o papel deles, é mais papel de quem demandou. Ter profundo conhecimento sobre a iniciativa avaliada, eles acham que é menos também. Envolver o máximo de pessoas na discussão sobre a avaliação, menos. E o que foi menos respondido é emitir julgamento sobre a iniciativa avaliada. É muito interessante essa resposta, né? Então, a mensagem é que nós temos que discutir mais qual é o papel do avaliador. Aqui, como as avaliações são contratadas, uma parte pequena contrata avaliadores externos, exclusivamente externos.
uma parte grande contrata avaliadores externos, mas essas avaliações têm forte envolvimento das equipes internas, e uma parte realiza avaliações apenas com a equipe interna. Com relação às estratégias para contratar serviços, né, a maior parte acha que seleção por menor preço ou pregão não é adequada, então nunca. Mais uma parte acha que é adequada, e eu já vi muitas avaliações serem contratadas assim no governo, muito por exigência dos órgãos de controle. Seleção por qualidade técnica, frequentemente sempre. Então, se a avaliação é um serviço muito especializado, muita gente acha que a qualidade técnica tem que ter peso grande na seleção. Na terceira opção, seleção por qualidade técnica e preço, né? Então, também, sempre frequentemente, parece que menos até, na opinião deles, do que a seleção por qualidade técnica. A contratação direta por recomendação, raramente nunca foram campeões, porque isso eu acho que tem uma relação forte com a independência, né, de uma avaliação. Se você contrata o seu amigo para fazer a avaliação, ele não vai te dizer as verdades, né? E contratação direta por inexigibilidade, que só seria justificada se não houvesse quase nenhuma oferta no país, aparece também como raramente nunca. Ou seja, a gente tem oferta que defende contratações por qualidade e preço, ou por qualidade, né? Isso é uma boa notícia dos resultados, né? Eles consideram o nível de capacidades organizacionais aí tem um ranking aí, para elaborar bons editais. Eles acham que é boa a capacidade organizacional deles, construir processos de contratação, gerenciar um contrato e participar na definição do desenho do plano de avaliação também. Aí vai diminuindo. Bom, definir o escopo eu também consideraria bom, aí vai diminuindo a capacidade para aspectos que influenciam muito na qualidade do resultado daquela avaliação, que é analisar e criticar os produtos recebidos, selecionar a estratégia de contratação mais adequada. Portanto, pode estar havendo contratações não muito adequadas, tomar decisões a partir dos resultados recebidos, e disseminar e compartilhar resultados recebidos. Então, isso talvez tenha um pouco de relação com aquela história de que o público-alvo não é muito considerado. Então, se eles não têm muita capacidade de disseminar e compartilhar os resultados, então, provavelmente não estão chegando na sociedade como deveriam. Com relação ao nível de qualidade dos relatórios, eles acham que os relatórios têm conteúdo, têm qualidade no conteúdo. Na verdade, essa pontuação revela média qualidade no conteúdo, média clareza nas análises, linguagem adequada para quem vai ler. Então, aparecem problemas aí da elaboração, da qualidade da comunicação do que foi feito, né? Quer dizer, tamanho adequado, clareza nas conclusões, ideias e sugestões bem fundamentadas e tempo de entrega. Ou seja, a comunicação é uma habilidade-chave complementar muito importante para a formação no campo da avaliação. E essa é a última lâmina, né? A pergunta era assim: nos últimos 2 anos, com que frequência você participou de discussões onde decisões foram tomadas com base nas recomendações feitas por avaliações comissionadas pela sua organização? A notícia é boa. Em, 67% dos casos, frequentemente e sempre. Ou seja, as avaliações estão, sim, ajudando a tomar decisões, né, ajudando os processos decisórios. Então, é isso que eu queria mostrar. Muito obrigada. Queria aproveitar para convidar aqueles que não são membros da rede para se filiar. A página aí já foi mostrada. E queria abrir para perguntas. Vocês podem elaborar perguntas e entregar para as recepcionistas que estão aqui. A recepcionista que está aqui.
Obrigada. Bueno, quizá antes en lo que están ustedes elaborando las preguntas, me estoy escuchando dos veces. Cuando ustedes estén elaborando ahorita las preguntas, yo me voy a permitir hacer algunos comentarios a la presentación de Marcia. En primer lugar, quiero felicitarla. Creo que este estudio es sumamente interesante para conocer el desarrollo y las áreas de oportunidad, los retos que enfrenta la evaluación en Brasil y que es muy interesante para aprender de esto hacia otros países, ¿no? Marcia creo que comenzó explicando el auge que ha tenido la evaluación por medio de la generación, creación y auge de diferentes organizaciones que son reflejo de una sociedad civil muy activa, y por ello las grandes oportunidades que tenemos de un aprendizaje acerca de los diferentes estudios que se desarrollan en diferentes partes, ¿no? Y el estudio que nos acaba de comentar Marcia es sumamente interesante en estos términos. Conocer sobre las características de la demanda y la oferta de la evaluación, ¿no? Por un lado, creo que estamos hablando mucho sobre la evaluación y su impacto, ¿no?, en la actividad del gobierno, en los procesos gubernamentales, en la especificación de los presupuestos, pero también estamos hablando que se necesitan estudios acerca del proceso mismo de evaluación y qué lo determina, ¿no? Entonces, conocer quiénes son los evaluadores, cuál es el perfil de los evaluadores, qué tipo de evaluaciones se desarrollan, ¿no? Hay muchos tipos de evaluaciones, como todos sabemos, si son evaluaciones participativas, si son evaluaciones colaborativas o sumativas o formativas, ¿no? Eso nos interesa saber desde estas redes de evaluadores cómo se está desarrollando en nuestros propios países, ¿no? Las metodologías que se están utilizando, las formas de comunicación tan importantes para que se genere una utilidad real de las evaluaciones, los tiempos, los recursos, la independencia, la credibilidad de las evaluaciones, son temas fundamentales que creo que nos deben ocupar a todos como evaluadores o interesados en los temas de evaluación, ¿no? Y creo que estudios de estos son importantísimos en nuestros países. En México, por ejemplo, desarrollamos un estudio acerca no de parte de los evaluadores, sino de los utilizadores de la evaluación. Fue un estudio que se desarrolló hace 2 años, también para conocer a los demandantes de la propia evaluación, ¿no? Quiénes son, qué experiencia tienen, para conocer su receptividad y también sus opiniones acerca de para qué se estaba utilizando la evaluación. Y hay algunos resultados que coinciden, por ejemplo, ¿no? Los demandantes de la evaluación, los funcionarios públicos que reciben la evaluación, piensan que la evaluación es útil en términos instrumentales, ¿no? Les ha servido a ellos para conocer sus propios programas, pero le encuentran muy poco uso para cuestiones presupuestales, por ejemplo, ¿no? Y para la rendición de cuentas y la vinculación con los ciudadanos o con los beneficiarios. Entonces, sabemos que tenemos una gran oportunidad, un gran reto, ¿no?, en el tema de la comunicación de la evaluación, tanto al demandante como al propio ciudadano. Y solamente a partir de los estudios que nos demuestran esto, ¿no?, podemos empezar a trabajar desde las redes, desde la sociedad civil y desde el gobierno, ¿no?, para hacer que la evaluación sirva en sus múltiples dimensiones, ¿no? Entonces, bueno, creo que aquí dejaré el comentario, no sé si ya los organizadores tengan algunas de las preguntas o nos permitan un poco tiempo de debate. Ya están llegando. Gracias, Marcia, adelante. Oi.
Está ouvindo? Tá. Martina manda uma pergunta aqui. Martina é do Instituto Fonte. E até colaborou com a pesquisa, analisou o questionário, mas a gente não conseguiu, né, Martina, se reunir para olhar esses resultados todos ainda. Mas acho que é uma próxima etapa aí. Então, ela diz assim: na nossa experiência das pesquisas do Fonte, existe uma distância considerável entre os valores ou discursos sobre as melhores práticas de avaliação e a prática concreta, principalmente em relação ao uso. Vocês conseguiram identificar algo nesse sentido? Essa análise nossa faz sentido para você? E eu digo para você, não consegui. Mas nós temos algumas sensações, e eu acho que a gente deveria transformar essas sensações em informações. E faz tempo que a gente está falando sobre isso. Alcides, a gente já conversou um pouco em tentar desenhar um estudo sobre o uso das avaliações que estão sendo realizadas no Brasil, aí, na última década, vamos dizer, né, que foi um boom, pelo menos no governo federal, na área social, de avaliações, de estudos avaliativos, não tem dúvida, assim, a gente não pode desconsiderar que mais de 100 estudos avaliativos feitos no Ministério do Desenvolvimento Social são um número considerável, né? Eu tenho vontade de que a gente estude um pouco o uso e o porquê do não uso, né, também. Bom, Márcia, quem é Pablo? Você, né? Pudieram ustedes... Lê você. Não vão envergonhar com meu portunhol. ¿Pudieron ustedes en esta pesquisa averiguar si los respondentes valoran positivamente un mayor involucramiento de la sociedad civil con las evaluaciones? Ah, sim. Não foi uma pergunta. Poderia ter sido, de fato. Fica como sugestão para a próxima. Mas tinha uma pergunta na parte dos demandantes, que eu não pus a resposta, o quanto a sua organização valoriza as avaliações. Mas, realmente, eu acho que é um modelo mental, talvez, que a gente ainda tem que vencer, né? E a terceira, na pesquisa deu para captar se as avaliações fazem parte integrante do projeto, programa avaliado, o que prepondera nos indicadores, qualitativos ou quantitativos. E as avaliações se dão mais em políticas públicas, programas e projetos. Então, a primeira pergunta, sim, deu para captar que as avaliações muitas vezes fazem parte integrante do projeto e do programa. Não deu para captar se preponderam indicadores ou análises quantitativas ou qualitativas. Mas, de tudo que eu li, por exemplo, do acervo de pesquisas do MDS, eu poderia dizer que, sim, existem muitos dos estudos, a maior parte dos estudos tem aspectos qualitativos e quantitativos. Mas isso não estava na pesquisa aqui. As avaliações se dão mais sobre políticas públicas, programas e projetos. A gente mostrou um slide. Mais programas e projetos, 15%, acho que políticas públicas. Mais alguém? Ainda temos um tempinho. Então, pode. Acho que até os nossos 10 minutos de limite, então eu vou abrir. Tem que falar no microfone, senão não vai ter tradução. Se identifica, por favor. Eu sou Júnia, da Embrapa. Pelos resultados que você apresentou, eles sempre estão variando assim, 2 e pouco, 2 não sei o quê.
Qual foi o escopo que você utilizou assim da métrica, variando de quanto a quanto? Então, na maioria, aquelas Que 4 métricas mais qualitativas, assim, não tinha pontuação, mas era raramente, nunca, raramente, frequentemente, sempre. Assim, aí o que significa esse 2 ponto tanto, 3 ponto tanto aí? Essa pontuação eu fiz uma média ponderada. Tá. Para não ficar mostrando muitos gráficos, eu calculei uma média ponderada. Ok. Outra coisa que eu queria colocar é só um tipo assim, de uma informação. Nós trabalhamos com avaliação de impacto nas tecnologias geradas pela Embrapa. E dentro do aspecto econômico, social e ambiental. E a questão metodológica, ela contou bastante com o apoio da equipe do GEOP, né? Essa avaliação, ela é uma coisa assim obrigatória para que os 47 centros de pesquisa da instituição avaliem, no mínimo, 3 tecnologias por ano. E isso aí você faz o retorno dos recursos da pesquisa para a sociedade em termos dessa avaliação, né? Então, por exemplo, nesse total, dá umas 100 e poucas tecnologias por ano, né? E o que tem acontecido é que coloca-se os resultados e, muitas vezes, os relatórios, que às vezes de cada tecnologia consta uma base de 40, 50 páginas, com nível de detalhe, ele não é lido pelos gestores, só o resultado que é publicado assim. Então, agora está se discutindo, eu acho, com essa pressão externa, de uma coisa super interessante que você colocou, e eu já tinha visto isso nas reuniões que nós tivemos, o CGU está querendo não mais, por exemplo, que a instituição tenha tantas publicações, tantos projetos de pesquisa, tem isso, mas quer os resultados. Então, a medida que foi tomada agora na instituição é que esses relatórios vão ser disponibilizados na página da empresa. Aí os avaliadores vão ter um cuidado maior nesses indicadores que são utilizados e como é feita essa avaliação na descrição, porque vai ser exposto. Então, eu acho que isso tem sido um avanço para a gente. Desculpe, não foi uma pergunta, foi um comentário, mas... Não, mas é interessante você compartilhar uma experiência organizacional e aí, como você disse que os gestores não leem, aí eu fico pensando, quem que poderia melhorar? Os gestores poderiam ler mais ou os relatórios poderiam ter outra estratégia de comunicação? Então, eu sempre observo que a gente deveria agregar conhecimentos, habilidades de comunicação pública. Eu acho que essa questão da comunicação, sabe? A comunicação dos que avaliam com os seus gestores, né? Porque os avaliadores, eles têm um período maior na instituição e o gestor é um período mais curto. E, às vezes, não há aquela sinergia para levar, para sensibilizá-los, os avaliadores, para sensibilizar o gestor da importância daquilo. Porque quando sai o relatório e ele não vê o nome do seu centro naquele relatório, o que eles ficam chateados com a equipe. Por que a nossa unidade não saiu a avaliação? Só nesse caso, quer dizer, a visibilidade, eles ficam chateados quando não tem a visibilidade. Mas também, então, eu acho que essa é a questão da estratégia, que você colocou umas coisas bem interessantes ali, da estratégia de comunicação interna. Lideranças, né? Porque, ao fim, se as lideranças não demandam, não serão feitas avaliações, e se as lideranças não tiverem consciência do valor das avaliações, eles não vão usar. Acho que podemos encerrar, e as outras perguntas que não... Agora, so sorry. É porque a gente tinha 10 minutos, já estamos com 12. É verdade. E você podia se adiantar na pergunta também, fazer antes. Tá bom.
Então, vamos fazer... Bueno, me han dicho los organizadores que ya se nos ha acabado el tiempo, pero que Marcia va a estar disponible fuera de aquí de la mesa para responder a todas las preguntas que Hasta tengan mañana. ustedes. Entonces, pues sin más, le dejo la palabra a Breiner para que nos diga qué sigue. Agradecemos a palestra proferida e a contribuição do debate. Convidamos a todos a participarem das sessões paralelas 1, 2 e 3. A sessão 1, Avaliação e Educação, acontecerá no Anfiteatro 3. A sessão 2, Monitoreio e Avaliação como Instrumento de Reformas, acontecerá neste auditório. A sessão 3, Monitoramento e Uso de Indicadores, acontecerá no Anfiteatro 1. E caso vocês precisem de instruções sobre a localização, a equipe de recepção lá fora orienta vocês melhor. Após as sessões paralelas, intervalo para o almoço, que será livre. Os senhores encontrarão nas pastas que receberam um mapa com a indicação dos restaurantes. E retomamos pontualmente às 13h30 com a sessão especial no Anfiteatro 3.